Amém, irmãos? Eu quero ser breve porque a maior parte do tempo está destinada aos jovens. Amém? Então, eu me alegrei muito naqueles dias ali, irmãos, e pude relembrar. Eu nasci nesse ambiente. Com 18 anos, recebi o Senhor. Então, em acampamentos, passei muitos acampamentos, conferências, e pude me alegrar muito no Senhor. Pena que foi o primeiro que eu participei sem minha família, né? Minha família nasceu em congresso, acampamentos, os filhos cresceram nesse ambiente. Então, me alegrei muito no Senhor e peço orações à igreja pela minha família, minha esposa que se afastou do Senhor, meu filho também, a minha filha recentemente também se reunia conosco, está se afastando, mas meus olhos estão no Senhor. Amém? É Ele que faz todas as coisas. Somos um. Graça e paz, irmãos. O que eu ganhei lá de Gamboa foi uma experiência boa com os irmãos de amor. E o Gabriel falou sobre a história de Sansão no casamento dele. E o que eu aprendi mais foi que a gente não pode ficar olhando para as coisas e querer, mas sim oferecer a Deus e, se for do agrado dele, a gente ter. Foi isso que eu ganhei mais. Dá para me ver aí? Melhor ficar livre, né? Aqui, ó. Tá. Graça e a paz. Eu tô muito nervoso, mas eu vou falar aqui. Tá. Queria se esconder atrás de uma rampa, vai te atrapalhar, fica aí. É porque eu vou abrir a boca. Tá. O que eu mais ganhei lá na conferência foi da pregação do irmão Chuchu, que ele falou sobre amor. E eu queria abrir aqui na Bíblia rapidinho. Peraí. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você ver o tanto que ele nos amou, ele entregou o seu único Filho para morrer por nós. E quando ele entregou ele, Jesus também nos amou, morrendo por nós. E tem também 1 João 4, 7 e 8. Segura aqui. Tá. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o quanto mais a gente amar o nosso próximo, o nosso irmão que está no lado, a gente vai ter mais intimidade com Deus, porque Ele é o único e verdadeiro amor. Só isso. Graças a paz, irmãos. Eu quero falar aqui com os irmãos sobre Efésios. Sobre Efésios 6:10. Nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as churas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Pelo que eu entendi aqui, que nós temos que ficar nos fortalecendo no Senhor, para que quando vier os dias ruins, nós vamos estar fortalecidos na força do seu poder. Aí vai ter uns dias que vai vir os dias mal, que alguém vai implicar com você, mas você não vai dar ligância, por causa que o Senhor vai estar no seu coração e você vai estar firme nele. Amém. Foi isso que eu ganhei.
falar não. Oi. Oh, minha voz tá boa. Na graça e na paz. Eu vou começar com a introdução. Foi a minha conversa com Isabelle na praia, depois de eu ter me reconciliado com Deus. Eu perguntei para ela o que ela estava fazendo no... Tô tremendo. 1º de janeiro, à meia-noite. E ela falou que estava na festa do amor, glorificando a Deus e exaltando Ele. Aí ela foi e me perguntou o que você estava fazendo. Eu falei que eu estava na praia, jogado na areia da praia, bêbado, depois de ter bebido todas, depois de ter curtido a festa inteira do Ano Novo. E aí vem a segunda parte. Em 1º de janeiro, Jaque me chamou e perguntou se eu queria ir para o acampamento. E eu disse que, ok, eu não queria, que ali, para mim, a minha vida em abundância era aquela, porque era de dia, solitário, sozinho, chorando. De tarde ia para a escola, bagunçava, discutia, brigava. E de noite era festa. Todo dia era festa. Não sei como eu estava, porque era 150 festas, eu estava lá todo dia. E aí vem a parte que ela me chamou e eu fazia de tudo para dar errado. Meu pai ia pagar, aí eu falei, olha, o pagamento é dia 17, sendo que o negócio era dia 10. E eu fazia meios para dar tudo errado. E tudo dava certo. Porque em alguns dias, quando eu falei para ele que era dia 17, 2 dias depois, já que chegou lá, eu já estava pegando o ranço dela já. Ela chegou de meu pai e falou que era dia 10 e que ele podia pagar antes. Meu pai foi e pagou. Teve um negócio do colchonete, eu falei, minha mãe, compra o colchonete. Ela falou, R$20. Eu falei, não precisa pagar. Eu fiz a cabeça de minha mãe, não precisa pagar, está muito caro, R$20, dá para comprar 2 shorts na loja de 10. E aí ela, ok, eu vou pedir para seu pai. E meu pai, olha, eu não estou com dinheiro aqui. Eu falei, ufa, graças a Deus. E aí tinha um pastor no lado dele, ele falou, que é o pastor que ele está congregando, e ele falou para meu pai, olha, meu filho tem um colchonete que ele só usou uma vez. Eu posso dar para você. Ok, né? Aí eu fui. No primeiro dia não, no dia que a gente chegou, eu cheguei para a Isabelle e falei, Isabelle, hoje vai ter culto? Ela disse, não. Eu por fora estava, nossa, eu queria muito ouvir a palavra de Deus. E por dentro estava, glória a Deus, que eu ia ficar cansado, já estava cansada da viagem. Aí no primeiro dia mesmo, que foi o primeiro dia do culto, está mexendo aqui o negócio. Pera, deixa eu lembrar. Aí estava todo mundo adorando a Deus e eu estava com vontade de pular. Aí eu fui para frente já com Isabelle, eu falei, Isabelle, bora para lá, para o fundo. Ela falou, não, vou ficar aqui na frente. Eu sempre senti vergonha de levantar a mão, de cantar, para não cantar errado, não levantar a mão errada, né? Que eu não sabia como que eu levantava a mão. Aí ela chegou e falou, não, aí me deu um toque assim de ir para lá para o fundo. Aí eu fui, comecei a dançar, aí eu senti algo. Aquele vazio que eu sentia antes do acampamento, eu senti cheio. E aí, ok, eu fui para lá para frente, parou, todo mundo falou, aí foi Lucas Sampaio, Marcela Jones e Fábio. E os 3 estavam falando e eu sentia como se fosse diretamente para mim. Tipo, eu olhava para eles e tudo isso daqui era preto. Eu só via eles. Eu só via a palavra. E aí, quando o Fábio perguntou quem quer reconciliar, quem quer se reconciliar com Deus, aí eu fiquei parado, eu fiquei com vergonha. E na segunda vez que ele perguntou, eu já dei um pulo da cadeira, já estava lá na frente. Não sei como isso, mas já estava lá na frente. Aí foi isso. Já abri o papelzinho que eu anotei coisa, eu estou esquecendo. Espera aí. Eu aprendi na parte do... Espera, aqui não. Vinícius falou sobre um passarinho, que ele ficava preso na gaiola e pã. Aí eu me senti aquele passarinho, eu me senti aquele passarinho. Eu me sinto, na verdade. Aquele passarinho que estava preso em uma gaiola, mas Deus abriu a porta da gaiola e me ensinou a voar. E eu me sinto também aquela ovelha que se perdeu e que Jesus foi lá e encontrou. Deixa eu ver outra aqui, que também está aqui. Ele nos quer inteiramente. Até porque ele não comprou a gente em parcelas. Ele comprou a gente
total, ele se entregou por inteiro na cruz. Então, a gente tem que se entregar para ele por inteiro. Em 1 Coríntios... Caiu o papel. 1 Coríntios, aqui já é segundo. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se dê por inteiro para Ele. Como eu falei antes, eu me sentia vazio. E eu enchia com bebidas. Com farra. Com farra. E agora eu enchi com uma coisa boa. O que eu achava que era vida e abundância, agora eu achei a vida em abundância, que é Cristo. E... Cadê a outra? E nesse acampamento eu ganhei uma identidade. E aqui no João 12. João 12, 12 é João 12? Não, João 1. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu ganhei uma identidade, que é filho de Deus. Chega mais perto não, meu querido. Mas eu ganhei uma identidade que é filho de Deus. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. Paz, irmãos. Não estava planejando falar, porque não estava conseguindo resumir as coisas que eu ganhei lá, mas, Rafa, nossa, não dá. Irmãos, quando eu conheci Rafael, acho que tem 1 ano ou 2, Rafa? 2, né? 1 e meio. Pronto. Eu falava com o Rafa, tipo, toda empolgada. Oi, Rafa! E ele ficava... Oi. Irmãos, era desse jeito. Não é? E no dia que os irmãos fizeram esse apelo, que eu olhei para trás, Rafa estava em prantos. Em prantos. E no mesmo dia, Rafa já era outra pessoa, irmãos. Vocês não têm noção do que Rafa se transformou. O nome dele hoje é Pipoca de Jesus. Eu via Rafa sorrindo, irmãos. Eu não precisava nem falar com ele, ele já vinha dizer oi, sim, e me dava um abraço. Irmãos, isso me tocou tanto, irmãos. Eu passei a conferência quase toda chorando quando olhava para Rafa. Porque o Senhor verdadeiramente liberta. Ele teve a experiência de ser liberto, irmãos. E o Senhor verdadeiramente liberta. E sobre um pouco do que eu ganhei lá, Rafa falou que ele ganhou uma nova identidade, e o que eu precisava era lembrar que eu tenho essa identidade de filho de Deus. E nada melhor do que o Senhor enviar o irmão Chuchu, que é um irmão que tem o ministério da Turma do Print, o qual eu ouço desde quando eu nasci. E são princípios da palavra de Deus que me dizem que eu sou filha de Deus, e muitas vezes a gente esquece disso, e muitas vezes a gente vai com o coração obscurecido, com a mente obscurecida, com tantas coisas do mundo, não deixando que a gente veja Deus. E lá o irmão, o que me tocou muito era isso: vós sois dele, e nós somos deles, essa é a nossa identidade. O céu não é apenas nosso destino, mas é também nossa origem, frase do nosso irmão. Então, foi o que me tocou bastante. Tem muito mais coisa para falar, mas, enfim, é isso. Paz, irmãos. Acho que foi um dos penúltimos dias que tio Chuchu falou. Ele fez uma brincadeira com todos nós. Ele botou
uma venda em nossos olhos. E a gente pediu que a gente circulasse o local onde estávamos, separou em grupos. E eu já estava muito agoniada com aquele negócio, que a gente ficou no máximo, acho que foi umas meia hora, eu acho. E eu já estava muito agoniada, porque basicamente não via nada. Claro, essa foi a brincadeira. E ele mandou, né, cada grupo chegava, sentava. E a gente tinha que ficar esperando todos os grupos chegar. E eu já estava muito agoniada com aquele negócio. E ele pediu que a gente falasse umas coisas lá. E depois de ele ter pedido, ele pediu que a gente tirasse. Gente, aquela sensação foi como se eu tivesse nascido e tivesse abrido o olho a primeira vez na minha vida. Que eu vi as coisas muito lindas, eu vi aquele claro, coisa mais linda. E aquilo me fez pensar que a gente tem tudo, o Senhor nos deu tudo, e a gente só sabe reclamar. Tem muita gente que não tem os seus olhos, não podem ver, e mesmo assim é feliz. E a gente, com nossos olhos, podemos ver, contemplar a beleza do Senhor, as coisas que o Senhor fez, e a gente reclama. Também teve outra coisa que Flávio falou, que precisamos expressar Deus e viver Deus. Só isso. Paz, irmãos, bom dia. Antes de começar a falar, eu queria só dizer que eu estava com muita saudade de vocês. Porque a gente se acostuma de, né, ver a assembleia toda cheia, e mesmo que tivesse muitos jovens, eu falava, meu Deus, que saudade de fulano, que saudade de cicrano, saudade daquele irmão que gritava glória alto, eu ficava tipo, meu Deus. E foram 2 domingos que eu fiquei, meu Deus, eu estou muito feliz por estar aqui, mas eu queria muito que todos os irmãos estivessem, mas Deus me consolou, porque eu sabia que nós estávamos juntos em oração. Eu queria dizer isso antes, que eu estava com muita saudade, e eu amo muito vocês. Esse acampamento foi incrível. Acho que não existe palavras para descrever. Acho que mesmo que todos viessem aqui na frente, não ia ser o suficiente. Mas existiram momentos que me marcaram. E um deles foi a reconciliação da minha prima, Isabelle. E, para mim, eu achava que o melhor dia da minha vida foi o dia que eu me batizei. Mas até o dia que Isabelle se reconciliou, esse se tornou o melhor dia da minha vida. Porque, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é que muitas vezes a gente quer desistir de um parente ou de um irmão ou de qualquer outra pessoa que está afastado ou que nunca se converteu, porque a gente está olhando para as circunstâncias. Desculpa a exposição, eu olhava para a Isabelle e via as coisas que ela fazia e eu falava, Senhor, ela nunca vai voltar para o Senhor, jamais. Porque olha só essas coisas que ela está fazendo. E aí o Senhor pedia para eu insistir em oração. Às vezes eu conversava com alguns irmãos e falava, eu desisto porque não dá, ela não vai voltar. E aí todo mundo sabe da minha reação, né? Foi uma coisa hilária. Mas quando eu olhei para trás... Eu não vou chorar. Quando eu olhei para trás e eu vi a minha prima, aquela que eu orei tanto, que eu pensei em desistir, se reconciliando no Senhor. Não tem explicação. Foi o melhor dia da minha vida. E vários outros jovens depois. Foi muito doido. A gente olhava um para a cara do outro e falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tipo, eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui. Era muito doido, porque a presença não sei explicar. Enchia a gente assim. Meu Deus. Ver todos esses jovens que a gente pensava em desistir porque se mostravam imaturos, porque a gente pensava que, não, porque é a idade, porque é isso. E ver eles todos lá se derramando diante da presença do Senhor, os meninos fazendo um círculo de oração. Meu Deus, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele faz muito mais do que a gente pensa, que a gente pode imaginar. Então, não desista dos seus parentes, não desistam das pessoas, continue orando, porque sim, em nome de Jesus, se essa for a vontade dele, eles vão se converter. E, meu Deus, eu já esqueci tudo aqui agora. Mas, enfim, uma outra coisa que o Senhor falou muito comigo e que eu queria falar, principalmente aos jovens, é que não vamos perder isso, não vamos perder essa comunhão.
Gente, uma coisa que eu me desanimo muito de ir para o acampamento é que depois do acampamento eu sei que vai ter aquelas 2 semanas que vai estar todo mundo amigo, que vai todo mundo se amar, que vão sair para todos os lugares. Aí eu costumo chamar de amizade de 2 semanas após o acampamento. Porque é basicamente isso, tipo, eu já falei para Samantha, quando a gente chegar, o grupo dos jovens de SSA vai estar lotado, e todo mundo já sabe. Mensagem, mais de 300 mensagens, você pisca 500. E aí, tipo, eu fiquei muito temerosa conversando com o Senhor. Deus, eu tô com medo de perder isso. Eu tô com medo disso ser só coisa de acampamento. Aí depois, em junho, acontece outro acampamento e a gente se junta. Aí depois, o resto de ano, vai todo mundo pro seu grupo. Então, um recado aos meus amados e queridos jovens. Por favor, não vamos perder a nossa comunhão preciosa que a gente ganhou naquele acampamento. Eu fiz muita amizade e eu não quero perder nenhum de vocês. Eu amo vocês e eu espero que a gente continue firmes no Senhor, no nome de Jesus. E juntos. Amém. Isabela não sai dessa cama. Isabela vai tomar banho. O tempo todo. Eu não gosto. Meu Deus, eu perdi a vontade de sair. Eu gosto de conversar com os meninos. E foi muito bom que, tipo, eu estava com muito medo de deixar amizade, de deixar tudo. Mas eu entreguei tudo nas mãos de Deus, meus medos, minhas inseguranças, minhas angústias, e está tudo na mão dele. E que também os irmãos me ajudem a estar firme. E é isso. Rapaz, eu tô meio sem voz. Antes de aceitar Jesus, eu conheci várias pessoas que ficaram orando por mim, falando de Deus. Eu já sabia quem era, né? Que eu já estava afastada. Aí eu conheci Marta, minha mãezinha, e Priscila Jones. Aí elas ficaram orando por mim e perguntando se eu queria aceitar Jesus. Eu falava que não, que eu ia pensar, tal, que eu estava, sabe, tinha o mundo aqui fora. Aí eu ficava muito nervosa todos os dias. E, meu Deus, e agora? E agora? Aí, gente, todo dia alguém diferente ia falar comigo. Todo dia. Parecia que ia, sei lá. Aí oravam por mim e tal. Aí teve um dia na quadra que a gente estava conversando. Samuel veio falar comigo do nada. E falou várias coisas por mim, orou por mim, falou coisas lindas. Cadê ele? Tá aqui não, né? Obrigada, viu? E graças a ele também, eu vi que estava na hora de aceitar Jesus. Que Deus é maravilhoso e sempre me amou. Minhas amigas que eu conheci lá mesmo, Isabela e Lavínia, elas não queriam de jeito nenhum. Falaram, eu não vou. Aí eu falei, também não vou. Não por ela não querer ir, porque eu também não queria. Aí, de manhã, antes de ir para o café, eu estava doente, eu acho, não foi? Eu estava doente, estava na cama. Aí veio Priscila e Martinha orar por mim. Aí elas perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Foi uma parte tão difícil, gente. Eu passei mal, fiquei sem respirar. E ali, aquela hora, eu vi que no lado tinha Deus e o diabo lutando contra a minha vitória. Eu vi que o diabo não queria, mas Deus, ele é tão grande, tão misericordioso, viu que eu sou dele e que o diabo e nem ninguém vai me arrancar dele. Então, eu não conseguia falar. Aí veio o Marcelo, o pastor Ricardo e Léo. Aí oraram por mim, fiquei melhor e falei que sim. E naquele momento eu vi que Deus é maravilhoso e nunca desistiu de mim. Então, se Ele não desistiu de mim, não desistiu de nenhum de vocês. Então, eu amo vocês, todos vocês, e obrigado por tudo. É isso. Irmãos, eu quero agradecer também às irmãs que me ajudaram, Priscila, Martinha, Tia Lia, todo mundo, e as irmãs também, que me ajudaram quando eu estava muito doente. É isso, eu amo muito vocês.
Paz, irmãos. Estou nervosa também. Ver estar aqui na frente, junto com Isabelle, de alguma forma, meu coração está desesperado. Meu pai, peraí, rapidinho. Nesse acampamento, o Senhor se revelou para nós de muitas maneiras, de muitas formas. O Senhor me atingiu em todas as áreas da minha vida que eu pensei que estavam... que eu pensei que estava fechada. Deus, de forma muito graciosa, se derramou para nós nesses dias que nós passamos no acampamento. Sobre a palavra, eu ganhei muitas coisas e eu creio que eu preciso guardar nesse momento. Mas sobre as experiências que eu tive nesse acampamento, eu acho que eu nunca tive uma experiência igual na vida, assim. De tantas coisas que o Senhor fez, que o Senhor mostrou, que o Senhor revelou, que o Senhor deu sonho, que o Senhor libertou, que o Senhor, sabe, muita coisa. No primeiro dia, nós tivemos um momento de oração, onde todos se revezaram, quer dizer, fizemos grupos de revezamento de oração. E eu lembro que a oração do grupo que eu estava foi: Senhor, se revela para nós nesses dias. Senhor, leva cativo o cativeiro. Senhor, liberta quem estiver preso. Livra da opressão aqueles que estiverem opressos. Irmãos, são jovens, são adolescentes que precisam de nós, mas precisam muito mais do Senhor. Eu pude ver que alguns me chamaram de tia, eu percebi, né, que, felizmente, eu estou ficando velha. Fazer o quê? Mas eu percebi realmente que é isso. Você um dia é adolescente, outro dia você já é adulto e você já vai passando aquilo que o Senhor te deu em determinados momentos. E falando de uma forma geral, assim, teve um dia que o Senhor fez um grande avivamento. Eu lembro que naquele dia eu acordei, eu já tinha visto as meninas, né? Elas estavam no meu quarto, Lavínia, Esté e Isabelle, essas duas que estiveram aqui agora e mais uma que não está. E, de alguma forma, o Senhor encheu meu coração pela vida dessas 3 meninas. E eu comecei a orar, falei: Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja? Claro que o Senhor deseja salvar e libertar. E, como a Isabelle falou, ela ficava um pouco mais arredia, um pouco mais longe, assim, um pouquinho mais afastada. E a Esté ficava um pouquinho mais próxima de mim. Quando teve... eu não lembro exatamente o dia que foi, mas o Senhor me fez ficar um pouquinho mais tarde no quarto, que eu já ia descer para a reunião, mas eu fiquei um pouquinho mais. E foi quando Priscila chegou para ele e perguntou: o que é que falta para você aceitar Jesus? Aí ela falou: eu não sei, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho muitas amizades, né, tal. E, naquele momento, eu cheguei próximo, pude falar um pouco da minha experiência como adolescente cristã, que muitos adolescentes eles acham que, nessa idade, vai se perder muito se eles aceitarem Jesus. Nessa idade, eles estão muito novos para desfrutarem de uma vida, da vida do Senhor. Eu disse para ela: não, olha, eu passei a minha adolescência com o Senhor e eu não me arrependo. Isso não quer dizer que eu não tive erros, tive muitos. Quem é mais próximo de mim sabe. Isso não quer dizer que eu nunca pequei muito também. Mas o amor do Senhor, como o Senhor se revelou nesses dias para nós, como Ele mostrou que nos ama, com a palavra que os irmãos davam, com a pregação de Chuchu, foi tão incrível, tão incrível, que eu aconselho que os irmãos ouçam também. E aí, no quarto com Esté, Priscila falava para ela: sim, o que é que está faltando para você aceitar Jesus? Ela dizia: eu não sei, eu estou com medo. E eu comecei a perceber que aquele medo e aquela angústia era uma dúvida que estava rondando o acampamento de forma geral. Um espírito maligno estava querendo aprisionar a vida e a mente dos jovens. E aí eu comecei a pensar, eu falei: Senhor, tenha misericórdia, e fechei o olho e comecei a orar, porque Priscila falava, você via que ela estava a ponto de falar: eu quero, mas ela dizia: eu tenho medo. Eu falava: não, esse medo não é de Deus, esse medo não provém do Senhor. E aí nós começamos a orar. Oramos por ela, e ela começou a passar mal. Está doendo o estômago, está doendo, começou a gritar de dor, e eu fiquei desesperada. Eu falei: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí respirei fundo, falei: vamos orar, porque o Senhor, existe uma batalha aqui, e o Senhor
deseja nos usar como instrumento para que a vitória seja dele. Já é. Eu ainda não consigo compreender muito bem porque Deus nos quer usar como instrumento dele, assim, porque o Senhor ele já é Deus, ele já sabe, o Senhor já é vencedor, mas de alguma forma eu sentia que eu precisava orar pela vida de Esther. Então comecei a orar pela vida dela e ela começou a passar mal, começou a sentir falta de ar. Eu falei para Priscila, corre, Priscila, chama ali os irmãos, porque eu sabia que a gente precisava de uma ajuda, de um apoio. E eu comecei a orar por ela, depois que Priscila saiu. Tá bom, te amo. E aí, o Senhor falou no meu coração. Eu olhei para fora, e eu não sabia que ela sabia. Mas, quando eu olhei para fora, eu vi uma imagem no céu, do Senhor de um lado e o inimigo do outro. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Era uma batalha. Eu não sei o que era, o que o inimigo tinha para aprisionar a vida da Esther, uma jovem de apenas 15 anos, irmãos. Mas eu comecei a invocar o nome do Senhor e falei, Senhor, a vitória é sua. Senhor, o Senhor já saiu vencedor. A tua palavra diz que o inimigo já foi posto por estrado dos teus pés. O Senhor é vencedor. E comecei a decretar a vitória de Jesus. O Senhor é vencedor, o Senhor é vencedor. Quando os irmãos chegaram, ela já estava melhor, ela já estava mais calma. E os irmãos falaram para ela, Esther, você quer aceitar Jesus? E ela deu um grito rompante de quero! Sabe? E aquilo me estremecia dos pés à cabeça. Eu dizia, Senhor Jesus. E mesmo assim ela dizia, mas eu estou com medo, eu estou com dúvida. E Marcelo colocou a mão sobre ela junto com os irmãos que estavam lá e nós também. E começou a orar por ela. E falou com ela, Esther, eu vou começar uma oração, você termina, tá bom? E ele começou a oração para ela poder aceitar Jesus. Ela foi falando. E quando ele falou assim, agora é com você, fale. E ela só sabia dizer, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus, obrigada, porque o Senhor me ama. Então, ali eu pude ver, e também na reunião à noite, o Senhor se derramou de maneira muito poderosa. Um jovem se levantou dizendo que queria aceitar o Senhor, daqui a pouco a gente já tinha tanta gente, que eu não sabia quem estava aceitando, quem estava se reconciliando, quem era crente. Eu falei, meu Deus, sabe, o poder de Deus naquele lugar foi tremendo. Não foi sem batalha, irmãos, foi com muita batalha. Eu sei que os irmãos aqui estavam orando por esse tempo. Nós lá também estávamos orando. E o que eu pude perceber de forma muito clara, assim, irmãos, é que Deus nos ama, mas o inimigo quer tirar essa certeza do nosso coração. O inimigo quer, a todo momento, colocar na nossa mente que talvez a gente não seja tão amado assim. Talvez as pessoas não se importem tanto com a gente. Talvez aquele irmão que você gosta não está nem aí para você. E nisso tem aprisionado muitas vidas, porque os jovens querem encontrar alegria e prazer distante de Deus, coisas que nunca vai acontecer. E depois que nós voltamos, eu pude ver, a alegria do Senhor na vida deles, pude também desfrutar muito do que o Senhor falou para mim, de forma muito particular, mas o meu incentivo aqui para que todos venham falar aquilo que o Senhor deu de forma individual a cada um, mas também incentivar os irmãos que orem por esses jovens e que os acompanhem. Que Jesus é o Senhor. Falei demais, né, tio? A gente vai pedir à turma que seja mais conciso. Bom dia, paz e irmãos. Essa conferência foi boa em muitos sentidos. Tenho certeza que Deus tocou no coração de todos os jovens. Mas Deus nessa conferência me lembrou de algo que eu já tinha esquecido. Começou bom. Irmão Chuchu falando sobre amor. Irmão Lucas falando sobre a graça de Deus, o amor de Deus, que o amor de Deus salva. E eu acreditava nisso, não, eu acredito nisso, que o amor de Deus salva, cura e livra a gente de todos os pecados. Mas Deus queria tocar mais em meu coração, queria me dizer algo que eu tinha esquecido. E falando sobre o amor de Deus, achando que eu já conhecia a Deus, Deus me lembrou de um versículo que a Calma falou, que é aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
E eu fiquei pensando, poxa, eu amo os irmãos, mas tem alguns que eu tenho uma rixa, eu não gosto desse cara chato, velho. Mas tem que amar, tem que amar. Aí até que eu lembrei da palavra de Gabriel, que Gabriel falou sobre santificação, de entregar as nossas vidas a Cristo, de a todo tempo nosso espírito, nosso corpo estar na mão de Cristo. E Deus me lembrou que era necessário que eu me santificasse, que era necessário que eu participasse de comunhões, que eu orasse, que eu lesse a Bíblia cada mais, para que eu viesse a conhecer Ele, para que o amor de Deus se manifestasse na minha vida, que através da minha vida se manifestasse nos irmãos e nas pessoas do mundo que precisam do amor. É necessário que seja manifestado em você o amor de Deus, que através de você seja manifestado em mim e nas pessoas do mundo que precisam do amor de Deus. É necessário que nós venhamos ter uma vida de santificação e a cada dia conhecer mais o Senhor. A paz. Irmãos, o que eu aprendi nessa conferência foi algo muito especial. Nessa conferência, Deus me deu algo muito especial, que foi o amor dele. E nesse amor veio um versículo em Romanos, que foi em Romanos 8:39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separarmos do amor de Deus. É o nervosismo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem outra em Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Rapaz, irmãos, eu vou ser bem rápido, só vou falar 3 coisas. Eu vou falar sobre a minha história com o Senhor. Eu vou falar primeiro sobre o que o irmão Chuchu falou. Ele deu um exemplo que um fazendeiro criava um gavião como uma galinha. E ela ficava como uma galinha, ou águia, como uma galinha. Aí um biólogo chegou lá e falou assim para o fazendeiro, esse gavião não é uma galinha. Essa águia não é a galinha. Aí o fazendeiro falou, ela é. Aí o biólogo botou ela no pulso para fazer um teste. E essa águia olhou para todos os cantos, quando viu a galinha, ela desceu. E ele fez de novo. Quando a águia viu as galinhas, ela desceu de novo. Mas na terceira vez, esse biólogo levou essa águia para ver o horizonte. E aquela águia olhando no horizonte, ela viu que ela não era uma galinha. Ela voou. E como eu tiro lição disso, eu vou falar minha história agora. Minha história, no mês de julho e agosto, o Senhor me tocou. E eu falei, não, é coisa de mim mesmo. Quando chegou em setembro para outubro, o Senhor me tocou de novo. Eu falei, não, é coisa de mim. Mas quando chegou nas férias, o Senhor me tocou e eu vi que não era eu. O Senhor me transformou de tal forma. E o que eu tiro lição disso, aí depois a irmã foi lá e falou sobre jogos e séries, que quando estamos jogando jogos lá, o diabo vem nos atormentar falando que estamos sozinhos.
e o jogo não vai nos ajudar. Que possamos ler cada dia mais a palavra de Deus. Paz, irmãos. Com certeza, os irmãos já ouviram bastante sobre o momento que tivemos naquela noite. O Senhor realmente fez maravilhas naquela noite. Foi como se fosse uma orquestra que o Senhor fez e que tocou nos pontos de cada coração de forma personalizada. Com um momento só, o Senhor conseguiu fazer no coração de cada um aquilo que o Senhor queria fazer desde muito tempo em cada vida. Aposto que os irmãos já ouviram bastante e ainda ouvirão mais sobre esse momento. E acaba sendo injusto com as outras situações, porque o acampamento inteiro foi maravilhoso, mas esse momento foi muito precioso para cada um. E eu vou falar também por esse momento, né? Nossa família tem um tio que ele se tornou ateu. Ele era salvo e se tornou ateu. E ele se tornou ateu quando os meus primos, os filhos dele, eram muito novinhos. Então, eles não chegaram a aceitar o Senhor. E aí, eles se mudaram para Brasília e ficaram afastados do Senhor nesse período, né? Foi quando, nessas férias, que a gente começou a se reaproximar deles, quando eles viajaram para cá, que a gente conseguiu estreitar mais os vínculos, principalmente com os meus primos, e aí eles sentiram a vontade de vir para o acampamento. Sentiram a vontade de vir para o acampamento. E aí sabemos que isso veio do Senhor, porque eles voltaram para Brasília e pegaram um avião, os dois, sozinhos, para cá de volta. Então, foi realmente algo que foi movido do Senhor e a gente estava muito, muito esperançoso. Eles eram frutos de muita oração de toda a família, para que eles voltassem, né, para o Senhor. E eu vou falar um pouco mais de um desses meus primos, que é Caio, que era um menino que eu percebia no início do acampamento. Ele acabava ficando um pouco deslocado, claro. Ele não conhecia as pessoas e tudo mais, não estava acostumado com isso, mas a gente via ele uma vontade, uma disposição, coisa vinda do Senhor, claro. E naquela noite, acho que foi o terceiro ou quarto dia, não sei, que teve todo esse momento de que mais de 12 jovens aceitaram a Cristo, ou se reconciliaram, e um deles, puxado por essa renca de pessoas para Jesus, foi meu primo Caio. E eu desabei a chorar. Foi algo que eu não fazia geralmente. Eu realmente caí em lágrimas. Fui até lá na frente também, fiquei abraçando ele nesse momento. E eu estava vendo o Senhor, rapaz, tão rápido assim, a gente não estava esperando. Foi algo inesperado. E eu estava dizendo, vamos lá, Senhor. E eu vou contar aqui, nesse momento, um pouco sobre como uma pessoa que viu o trabalhar do Senhor na vida de Caio. Porque eu pude ver desse acampamento que realmente o Senhor fisgou aquele coração. Caio, depois daquela noite, ele mudou, né? Começou a se enturmar com a turma, começou a brincar, não ficava mais sozinho andando pelos lados, ele ficava realmente brincando, conversando e tudo mais. E isso me deixou muito, muito feliz porque a gente via realmente que o Senhor tinha alcançado aquele coração. E a gente de vez em quando falava, como se fosse profecia mesmo, de que seria ele que iniciaria o trabalhar do Senhor na vida da família de meu tio. Eu vou parar por aqui. Uma outra coisa que aconteceu foi dele pedir para ter devocional comigo, que foi uma coisa muito linda. E, eu recomendei para ele João, e a gente leu o primeiro capítulo e pense no tanto de coisa que tinha para falar. Ver uma vida nova em Cristo e poder falar tantas coisas do que o Senhor, tantas novidades, porque para a gente às vezes parece banal, mas depois de ter esse refrigério, né, de poder falar das coisas de Jesus, falar de todo o trajeto do Senhor com a humanidade até aqui, do quanto Jesus amou esse mundo, do quanto ele estava desde o princípio aparecendo tantas vezes no Velho Testamento dizendo, eu estou vindo, e todas aquelas regras que eram colocadas no Pentateuco e que parecia sem nexo, mas depois a gente vê o significado de cada coisa, que tudo convergia para Cristo.
E foi algo muito lindo. É o que eu queria falar para os irmãos. Amém. Graças e paz, irmãos. Esse acampamento, para mim, foi muito especial, porque é a primeira vez, né, que eu pude estar reunido com alguns jovens e fazer amizade com eles. Né, foi muita alegria para mim se aproximar mais de Samuel, né, do Tylon, do Lucas, se aproximar do Guilherme, entre outros irmãos que estavam lá no quarto, Vitor, Tutu, Esdras, Cauã. Para mim foi muito especial, foi um momento assim que eu pude ver o amor de Deus através da vida desses jovens. E, ao chegar no acampamento, eu tive um sentimento da parte de Deus que eu podia perceber nos rostos de alguns jovens que eles aparentavam estar presos a alguma coisa, ou a algum pecado, ou alguma coisa no mundo que estavam atraindo ele. E no segundo dia, que foi o dia de oração, onde a gente separou turnos para orar, praticamente o dia todo orando, os irmãos em grupos, à noite, umas 7h30, nós nos reunimos e começamos a louvar ao Senhor e compartilhar sobre algumas coisas que o Senhor estava fazendo no nosso coração ali. E uma das pessoas que levantou foi Vinícius. E, para mim, eu creio, pelo menos nos 4 dias que eu fiquei ali, acredito que ali foi uma palavra-chave que o Senhor deu a Vinícius, que era um pássaro que estava preso em uma gaiola. E esse era o sentimento que eu estava tendo, que vários jovens talvez estivessem presos dentro de uma gaiola, talvez um pecado ou outra coisa. E quando Vinícius falou aquilo, ficou muito notório para mim o que Deus queria fazer. E chegando no quarto à noite, né, no momento de dormir, teve um momento assim que para mim foi muito especial. Eu já tinha lido várias coisas em livros, visto testemunhos, mas eu pude experimentar aquilo. Algo que eu intitulei como o avivamento do quarto 8. Porque, realmente, irmãos, a presença de Deus naquele quarto estava muito grande. Lembro que eu estava deitado para começar a dormir, e aí eu vi Samuel entrar no quarto. Ele queria que eu não falasse, mas eu não posso falar. Eu não posso deixar de falar, porque o Senhor queimou meu coração para falar. E Samuel entrou no quarto com outra afeição. E eu cheguei para Samuel e falei: o que foi, Samuel? Ele falou para mim assim: eu novamente retornei à presença de Deus. Samuel, acho que ele estava tendo algum problema com algum irmão, alguma mágoa no coração dele mesmo, que ele não queria. Mas ele falou para mim: eu pedi perdão àquele irmão, eu sou um novo Samuel, e eu quero agora falar de Jesus. E aí eu fiquei deitado na minha cama, e eu vejo Samuel pregando o evangelho para todos os jovens que estavam ali, para o Ju, para o Vitor, para todo mundo que estava ali, e todos os jovens começaram a chorar, todos os jovens começaram a confessar seus pecados, todos os jovens começaram ali a orar um pelos outros, do nada a gente começou a se abraçar, chorando, um negócio assim tão incrível que eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou vivendo aqui? Eu vi Cauã, pequenininho, chorando, os meninos falando: Cauã, Jesus te ama, Jesus vai te usar. E eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu estou vivendo aqui? Eu estava calado, só vendo aqueles jovens falando de Jesus. E eu falei: meu Deus, eu pude experimentar esse avivamento. E no outro dia, Samuel estava pregando o evangelho para todos os jovens que não estavam convertidos, sendo que a gente estava orando à noite, a gente passou a noite orando, a gente: vamos orar por aqueles jovens que não se converteram. E a gente orou nome por nome, e eu soube, porque eu não fiquei todos os dias, mas eu soube que todos ali receberam o Senhor Jesus Cristo. Então, acredita, irmãos, que o Espírito Santo de Deus visitou aqueles jovens, visitou todos os outros que estavam ali também, e aquilo para mim foi algo tão marcante que eu falei: poxa, eu não posso deixar de falar isso, porque eu acredito que os jovens que estavam ali, eles precisam ouvir. E no outro dia contei para Jair, contei para Marcelo, os irmãos ficaram muito felizes, os irmãos ficaram: meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou surpreendido. Então, assim, foi algo tão maravilhoso. E para encerrar, eu queria ler Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 1, que diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Irmãos, para os mais jovens principalmente, o diabo ele oferece um banquete. E o banquete dele, no início, é muito prazeroso, é muito saboroso, mas no final é azedo, dá diarreia, dá infecção intestinal. Cada jovem, cada um de vocês que estão aqui hoje, lembrem-se daquele acampamento. Eu falei para cada um daqueles que estavam lá: não queiram viver esse momento apenas aqui.
vocês podem desfrutar desse avivamento diário com Deus. Essa chama deve arder no coração de cada um de vocês todos os dias da sua vida. Não deixem que o inimigo roube essa presença. Nada neste mundo é comparável ao amor de Deus. As coisas do mundo são passageiras, são fúteis e momentâneas. Então, eu não sei se tem pessoas que não receberam Jesus aqui ainda, mas Jesus te convida hoje, arrependei-vos e credes no Evangelho, porque neste mundo nada se compara a este amor. Tudo que você experimenta não se compara ao amor de Deus. Então vem para Jesus. Grande abraço. A paz, irmãos. Antes de começar, eu queria ler aqui 2 versículos. Não 2, não 3, na verdade. Os irmãos não precisam abrir por conta do tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 17 do capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. De novo, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Bom, por que eu li esses versículos? Porque eu acredito que houve no acampamento um derramar de salvação muito grande. Que antes daquela noite, que a gente não consegue definir o que aconteceu, a gente só diz que é Deus mesmo, houve muitos momentos de oração, muitos momentos de evangelismo, houve muita batalha para que aquele momento acontecesse. E o que eu achei nesse acampamento, assim, engraçado, entre aspas, é que a gente, quando chega no acampamento, a gente vê aquela programação toda montada, reunião de manhã, almoço, tarde livre, reunião de noite, e aí a gente se pergunta, a gente tem a certeza, vai ser somente isso. E aí, de repente, o Senhor vira tudo do avesso, o Senhor faz algo novo. É como se o Senhor dissesse assim para a gente, vocês montaram uma programação, mas vocês não vão seguir essa programação aqui, porque eu tenho muito mais a fazer do que nessa programação. É interessante que Gabriel disse assim, o Senhor está passeando aqui no meio. E quando o Senhor passeia, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer salvar. Quando Jesus passeava no meio daquelas multidões, o Senhor falava e de repente vinha uma pessoa que queria ser liberta, vinha uma pessoa que queria ser curada, e Jesus parava e curava aquela pessoa, Jesus libertava, Jesus salvava, porque é isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. Então, claro que a gente deve montar a programação, mas a gente não deve se prender a essa programação. A gente deve permitir que o Senhor passeie no nosso meio e faça o que Ele tiver de fazer. Então, naquela noite, houve um derramar de salvação muito grande, porque o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio. O Senhor quer transformar vidas. Existiam vidas ali que precisavam ser reconciliadas, existiam situações que precisavam ser resolvidas, inclusive várias situações foram resolvidas até o final do acampamento, quando o Senhor se reconciliou com algumas vidas. Então, o Senhor tem todo um mover, todo um realizar para fazer no nosso meio. Basta apenas a gente se derramar para o Senhor. A gente está com nossos corações dispostos a receber do Senhor. Nesse dia, eu estava falando com alguns dos jovens que aquilo ali foi apenas uma das coisas que o Senhor queria fazer no nosso meio, porque o Senhor é capaz de fazer muito mais. As nossas mentes pequenas acreditam que aquilo ali foi tudo que o Senhor pode fazer por nós, mas o Senhor pode fazer muito mais coisas, porque nós servimos a um Deus muito grande. A palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Como o Camilo falou, não é só leitura, não é só oração, é provar, é desfrutar. Eu tive conversas muito proveitosas com o Gabriel, em que eu percebi que a gente precisa desfrutar mais da presença do Senhor.
A gente precisa se deleitar mais no Senhor que a gente está servindo. Sabe, a gente faz coisas tão padronizadas que às vezes o Senhor quer se derramar, mas o Senhor vê que a gente não está com interesse no Senhor, a gente está com interesse na nossa programação, né? no nosso organizar, no nosso padrão. Então, que os irmãos possam provar e ver do Senhor. Provar e ver, desfrutar, ter experiências, porque o Senhor pode fazer coisas que vão além da nossa leitura, da leitura de livros, da leitura de capítulos, da leitura de versículos. Então, que o Senhor nos ajude. Desculpa aqui, é porque eu fico um pouco nervoso, então... Meu nome é Daniel, alguns não me conhecem aqui, mas eu sou primo do Leonardo, sobrinho da Cláudia e da Silvia. Hoje, vou até ser sincero, eu cheguei aqui um pouco meio perdido, porque eu não sabia o que era essa questão do ruminar. Mas todo mundo falando assim, Daniel, você vai, né? Eu vou. Não sei o que é, mas vou. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência, minha primeira conferência. O Leonardo, ele já vinha me convidando para várias conferências. Ele já me convidou para a Chapada Diamantina, Aracaju, Minas Gerais. Minha prima também, Noemi, vivia me convidando para a Festa do Amor também. Mas eu sempre dizia, não, depois, talvez no próximo ano, quem sabe. E, assim, nesse ano de 2019... eu fiz uma viagem em dezembro, aí minha mãe falou assim, com minha tia Cláudia, eu vou fazer aquela inscrição para a conferência que vai ter na igreja da sua tia Cláudia, e você vai com o Léo, você vai distrair um pouco a mente, porque Léo sabe quem é da minha família, que eu não sou muito de sair de casa, tanto que eu sou mais comumente conhecido como o velho da família, porque eu sempre fico em casa estudando. Então, ter essa experiência de sair de casa e conviver com outros jovens foi assim incrível, porque uma semana antes da conferência eu estava até pensando em desistir, porque minha cabeça estava muito conturbada a respeito do Enem, do SISU, porque essa fase agora, 18 anos, faculdade, é sempre meio conturbada assim. Mas eu fui e eu quis me arriscar. Já tinha feito a inscrição, então não adianta voltar mais atrás. Aí, quando eu cheguei lá, só para compartilhar essa questão acho que foi o 5º dia que todo mundo está falando, da noite, a gente teve a rotina de sempre, de manhã, todo mundo ia tomar café, depois tinha o culto, e de tarde a gente ia para a praia. Quando a gente voltou, todo mundo assim meio voltou um pouco cansado, e o culto da noite, a reunião da noite, ela começou com louvores, tanto que nesse dia, acho que o Lucas que ia passar a palavra. Mas, glória a Deus, os louvores perduraram e foi assim, uma noite abençoada, porque inicialmente todos os jovens começaram a levantar, ficar em pé, levantar as mãos, a chorarem. E eu fiquei assim olhando, por que todo mundo está chorando assim, levantando as mãos? Aí eu sentei do lado de Keila, Samantha e Leonardo, e eles levantaram. Aí eu vou ficar aqui na minha, com a cabeça baixada mesmo. Mas quando eu abaixei a cabeça e fechei os olhos, eu pude sentir assim o coro dos irmãos, como se fosse formando uma única voz, como se fosse realmente o céu. Tanto que eu falei isso para Keila depois, que foi assim uma sensação incrível. Eu não sei nem explicar, eu vou usar até as palavras que John usou no dia seguinte. Não conseguimos explicar o amor de Deus, e foi aquela sensação que eu senti. Eu não consegui explicar, porque quando eu abri os olhos logo em seguinte, eu vi crianças de 3, 4, 5 anos chorando, e foi assim, o que está acontecendo aqui? E eu senti que era o agir de Deus, o mover de Deus. E até um dia antes desse culto, dessa reunião, os irmãos decidiram fazer uma roda de louvores e cantaram assim louvores mais agitados, e eles começaram a dançar, Jaque mesmo, Leonardo, Esté. Aí eu fiquei olhando assim, esse povo está bem? Porque todo mundo está pulando, está dançando. Aí, já que veio me puxar pelo braço, eu fiquei assim, não, agora não. Fiquei assim, mais na minha. Mas depois que a Mônica veio, aí eu vi irmã Ana Amélia, não sei se ela está aqui hoje, mas irmã Ana Amélia dançando com fervor. Aí eu falei assim com o Leonardo, eu quero, quando estiver na idade de irmã Ana Amélia, eu quero estar assim.
porque a irmã Ana Amélia estava abençoada mesmo. E eu também estava refletindo esses últimos dias que, não sei se alguns jovens se lembram de mim, eu ia muito para a reunião do Poli. Então, eu falei assim com o Leonardo, Léo, eu lembro de Azaf, eu lembro de Isabelle, eles com 5 anos, e hoje eu estou com 18 anos, estou ficando velho, viu? Porque eu vi ele assim, o pessoal assim, criança de cola, alguns, e hoje já estão com 15 anos, então é incrível mesmo. Mas essa primeira conferência, e com fé em Deus, as próximas que eu vou estar aí, só queria falar que todo mundo sabe que dessa conferência eu trabalhei muito com frases filosóficas. Uma frase que eu deixo aqui, uma das, é a de Darwin, que ele fala que percebe-se que nem sempre o mais forte é o que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às novas circunstâncias. Então, eu não precisei ultrapassar barreiras para me sentir à vontade com vocês. Vocês chegaram e eu me senti já acalorado. Então, eu agradeço a vocês. E próxima conferência aí, como acho que muitos já me conhecem assim, Daniel, o fotógrafo da conferência. Muitos já me chamaram no dia mesmo que a gente chegou em Salvador para mandar as 1000 fotos. Mas na próxima conferência aí, tem mais 180 gigas aqui no celular para a gente gastar. E só para finalizar, uma última frase. Voltaire, ele disse que eu podia até não concordar com o que você estava dizendo, mas a partir de agora eu irei defendê-la até o dia da sua morte. Ou seja, eu podia não concordar ou então assim estar meio receoso com a expressão, a devoção de vocês, mas hoje eu defenderei até o dia da minha morte. Paz. Eu estou com vergonha. Eu queria falar... Eu ganhei muita coisa no acampamento, mas eu queria falar da glória de Deus. O Senhor, Ele criou os céus, a terra, criou tudo, criou a mim, a você, tudo, o universo, todas as estrelas, todas as coisas que nós achamos lindas e nós ficamos maravilhados com o pôr do sol, nascer do sol não, que ninguém acorda tão cedo para ver o nascer do sol, mas o pôr do sol é muito lindo. É impressionante, a gente olha e fala, tipo, gente, como que um homem consegue construir um espaço desse tamanho? E o Senhor que dá graça, o Senhor que criou todos nós, e Ele nos ama. Sabe, o que nós não somos nada. Nós pecamos e fazemos coisas ruins que desagradam a Deus, mas, da mesma forma, Ele nos ama. E Ele sempre está ali. Não dá para explicar, sabe? Como o John falou lá, não dá para explicar. Se ele começa a falar desse assunto, você não termina, porque você fica, mas Ele criou as estrelas, mas Ele me ama, Ele se importa comigo da mesma maneira. É impressionante, não dá para explicar. É isso que eu queria falar. Paz, irmãos. Nesse acampamento... Ai, eu estou nervoso. Nesse acampamento eu pude aproveitar muito. Uma história que o irmão Chuchu contou que ficou muito no meu coração começa assim. Uma mulher, ela criou um filho e nisso o filho, quando ficou de maior, ele foi para o exterior estudar medicina e aí ele conseguiu muito dinheiro e o desejo do coração dele era voltar para tirar a mãe do lugar onde ela morava, e ele trouxe muito dinheiro de lá. E quando ele estava saindo do aeroporto, na vinda do aeroporto para casa, ele foi assaltado, e o ladrão ele levou todo o dinheiro dele. E, como se não bastasse, o ladrão também o matou. Mas a polícia conseguiu prender o ladrão, e a mãe ela chorou muito por muitos dias, mas o Senhor é grande e o amor do Senhor é maior ainda. E todos os dias, esse homem que matou o filho dessa mulher recebia comidas no presídio. Quem dava a comida era a mãe do filho que ele matou.
E um dia ele olhou para o rosto dele e falou assim: olhe, você matou meu filho, mas hoje eu te considero como um filho. E qual pessoa faria isso, né? Só o amor de Deus nas nossas vidas poderia fazer isso. E uma frase que o irmão Chuchu deixou, que ficou muito no meu coração, foi assim: quando andamos no caminho do amor, vemos as pegadas do sangue do ego no chão. Então, o nosso ego ele não gosta de quando andamos no caminho do amor. Mas quando andamos no caminho do amor, nós vemos, quando olhamos para trás, o sangue do ego machucado, ferido, porque nós podemos pisar nele quando andamos no caminho do amor. Então, o amor ele é sofredor, entendeu? Quando estamos andando no caminho do amor, nós estamos sofrendo. O Senhor, ele nos amou tanto que ele se entregou na cruz do Calvário e ele sofreu lá também. Então, foi isso. Queria agradecer também as irmãs que estiveram no almoço, agradecer a Jaque, a tia Lia, a todos os irmãos que se dispuseram a sair das suas famílias e estar conosco, cuidando da gente. Amém. Ai, Jesus. Então, estou muito nervoso aqui, muito mesmo, tremendo, coração a mil. Mas, tipo assim, o Senhor anda me incomodando muito para falar, só que o que me falta é coragem, porque eu sou muito, tipo, pode não parecer tanto, mas eu sou tímido para chegar aqui e falar. Não consigo muito. O Senhor tá me incomodando muito, 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 desde o início do ano. Ele tá me incomodando. Aí no acampamento ele me incomodou, me deu palavra para falar, e eu, nossa, Senhor, tem certeza? Tem certeza que eu quero? Eu sou tão tímido para chegar lá. E, até o Senhor me dava um bocado de palavra para falar, só que eu, não. Até agora, na hora de falar aqui, eu falei, velho, não vou falar não. Tem tanta gente chegando aqui, olha quanta fila, o tempo, essas coisas assim. Aí o irmão falou, tem que ser breve, essas coisas. Eu falei, mas tem tanta coisa. Tá, aí eu tentei resumir uma coisa. Sobre o amor de Deus. O que eu vi no acampamento, o que eu vi nesses todos os momentos, o amor de Deus, como é grande e como é tremendo. Esse amor de Deus está envolvendo muitas coisas, como perdão, como carinho e etc. E eu tinha pegado alguns versículos para falar, só que eu estou muito nervoso, então vou tentar ser breve por causa do horário também. E basicamente é isso. Eu queria falar que Deus nos ama muito. E se Deus tem algo para falar para vocês, pode ser difícil chegar aqui, eu entendo muito, mas venha, porque às vezes essa palavra pode ajudar qualquer um, pode ajudar a todos, mesmo que seja oi, tudo bem, mas uma palavra pode modificar tudo. Então é isso. Vou passar para falar para o outro irmão. Fala. Graças a paz, irmãos. Eu não ia falar, mas o Levi disse que queria falar, mas só iria se eu introduzisse o pastor. Então eu vou apenas colocar uma impressão. Fiquei poucos dias lá e aí eu vou passar para ele. Muitos testemunhos e acontecimentos que houve lá, para alguns outros irmãos, e esses vão entender o que eu vou falar, nós entendemos, irmãos, que nada mais é do que uma resposta a orações. Às vezes o Senhor nos traz alguns nomes nos nossos corações, e nós oramos, e às vezes a sensação que dá é que a coisa tende a piorar. E o tempo vai passando, você ora e graças ao Senhor, porque em alguns momentos como esses, Deus ele traz à sua memória aquilo que às vezes você orou durante algum tempo, como uma resposta daquilo que Ele está fazendo na vida de alguns. E louvamos ao Senhor por isso. Como Camilo falou, às vezes a gente cria um cronograma, faz uma programação, e o Senhor, Ele... Inclusive, no primeiro dia, eu cheguei a comentar com o Flávio,
que, para mim, naquele dia, as coisas estavam ficando muito claras a respeito daquilo que o Senhor queria, da maneira que Ele queria nos conduzir, por um caminho de libertação, de cura, principalmente na alma de muitos, e graças ao Senhor que Ele fez isso. Essa obra é unicamente dEle. E o meu encorajamento é que nós continuemos a orar pela vida daqueles que o Senhor já tem no seu coração, orar pela vida de todos os jovens em geral, porque o Senhor, irmãos, é o mais interessado pela vida de cada um deles. É muito mais que nós. E aos jovens, especialmente, eu preciso dizer algo, que inclusive vocês conhecem. Sabemos, irmãos, inclusive por experiência, que luz obedecida, luz aumentada. Luz desobedecida, luz diminuída. Então, a luz que o Senhor trouxe ao coração, ao espírito, a impressão que o Senhor trouxe a cada um de vocês agora têm uma grande tarefa, obedecer a essa luz, para que ela aumente mais e o Senhor traga mais luz. E o contrário também vai acontecer, pode acontecer. Se você não obedecer essa luz, não sendo fiel ao Senhor, a tendência também essas coisas irem diminuindo. Então, que o Senhor ajude, nos ajude, nos dê da sua graça. Passar para Levi. Paz, irmãos. Antes dessa conferência, eu só ia para diversão. Mas eu gostei dessa e agora eu não vou mais para diversão, também vou para louvar o Senhor. E é só isso. Paz, irmãos. Esse acampamento para mim foi muito rico, porque o Senhor tratou em mim vários aspectos e falou comigo também diversas vezes. Como na noite que está todo mundo falando aí, que um bocado de gente se reconciliou, se converteu, foi tremendo. Outra coisa que me tocou também foi uma palavra que o Chuchu falou, ele falou assim, a reclamação é a ausência da gratidão. Isso me tocou porque eu sou uma pessoa que reclama muito. E quando ele falou isso, o Senhor me lembrou de algumas passagens que em tudo dai graças, porque isso é a vontade de Deus, alguma coisa assim, em Cristo Jesus, né? E também a murmuração fez com que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto. Então ele me lembrou dessas passagens e fez com que me tocasse muito. Só isso. Valeu. Paz, irmãos. Esse acampamento para mim foi muito especial. O dia que me marcou mais foi dia 14, que foi que a graça do Senhor derramou sobre nós lá no acampamento, o mover do Espírito, e também queria agradecer os irmãos pelas orações que lá eu pude descer as águas. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu queria falar sobre o dia 14, onde a unção do Senhor foi derramada, e não só sobre esse dia. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu realmente não vou poder falar tudo isso, então eu vou falar sobre só essa experiência, que eu vou ser rápido. Eu basicamente vi Jesus naquele dia, mas não era como se ele estivesse aqui na minha frente e eu só vi ele. Eu via ele aqui, e para onde eu olhava eu via Jesus. Eu via Jesus abraçando as pessoas, dançando com as pessoas. Eu via ele na minha frente, e eu passei boa parte daquele dia assim, porque eu estava abraçando Jesus, porque não era como se eu visse ele literalmente, mas é como aqui não tem nada, mas eu sei, nada vai dizer que não, porque eu sinto que tem alguma coisa aqui, e era mais real do que John, era mais real do que qualquer pessoa. Deus estava ali, eu não via com meus olhos, mas eu sentia, e eu via ele abraçando todo mundo, dançando. Então, eu só queria dizer isso, que
cara, Jesus ele está com a gente sempre, porque ele não estava só com as pessoas que estavam dançando e na unção. Ele estava também com as que estavam paradas lá, sem fazer nada, só ouvindo louvor. Então, eu creio que no dia que você aceitou Jesus, até o dia da sua morte, ele vai estar com você. E, tipo, eu via isso, ele não estava distante no céu, ele estava do lado das pessoas. Então, se você tem algum problema, você precisa se confessar, porque ele está do seu lado. Você, véi, sussurra que ele vai ouvir, porque ele está literalmente do seu lado. E eu creio que ele está aqui agora, abraçando todo mundo, como ele esteve naquele dia. É isso. Yes. Eu não ia falar não, mas eu faço as palavras de Vitor, as minhas palavras. E diante de tudo aquilo que eu vi, diante de tudo aquilo que a gente passou, eu só posso resumir em uma frase. Cristo é a mente brilhante por trás de toda a arte. E o amor do Senhor é inexplicável. Gente, o amor do Senhor é inexplicável. Muitas vezes a gente acha que estamos aqui por engano, que estamos aqui por acaso, mas o Senhor, ele não erra. A gente pode ver na vida de Salomão. Salomão, um dos caras mais poéticos da Bíblia, um que criou um dos livros mais lindos da Bíblia, Cantares, ele foi fruto de um adultério. Seus pais não planejavam ele, seus pais não estavam contando com a sua chegada. Mas o Senhor, antes mesmo de Salomão nascer, o Senhor já planejava Salomão. E não é diferente com a gente, não. Antes mesmo da gente nascer, o Senhor já planejava como seria o nosso cabelo, como seria a nossa personalidade. E outra coisa, a nossa identidade é Cristo. Mas a gente só vai reconhecer isso quando a gente olhar para Ele e tirar os nossos olhos da gente mesmo. E vou repetir mais uma vez. Cristo é a mente brilhante por trás de toda a arte. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar 3 minutos sobre 3 coisas. Vou até marcar aqui. Senhor Jesus. Quem aqui sabe o que é garera? Galera todo mundo sabe. Mas o que é garera? Alguém sabe? Irmãos, a igreja é a garera de Deus. Garera é um vaso de barro. É um prato de barro. Hoje é muito usado no interior, né? Aqui, em vários lugares, é usado por algumas religiões para sacrifícios, né? A igreja, irmãos, é a garera de Deus. Nós somos o vaso de Deus, vaso de barros, para conter a excelência da glória, o Espírito de Deus. Senhor Jesus. Há 34 anos, né? Eu tinha 18 anos ali, eu conheci a garera de Deus. E eu conheci exatamente nesse ambiente de jovens, acampamento, e eu me consagrei desde aquele tempo para servir aos jovens, né? E a minha família veio e eu tive esse mesmo sentimento. E eles cresceram comigo, mas o tempo já acabou. O segundo minuto eu quero falar sobre a vida. A vida de Deus e a vida humana. A vida degradável e a vida indissolúvel. Irmãos, não viva pela vida humana, senão você vai envelhecer. Você não foi destinado a envelhecer. Existem jovens que estão velhos. O seu espírito foi chamado para ser rejuvenescido. A palavra diz que ainda que o seu homem exterior esteja se envelhecendo, seu cabelo esteja ficando branco, todavia, Senhor Jesus, todavia, o homem interior está se renovando. Então, seja jovem a vida toda, né? Eu fiquei muito alegre, nunca desfrutei tanto minha juventude como desses dias ali, né? Graças a Deus, o Senhor tem me dado resistência. Você vai ter muita resistência física se você viver pela vida de Deus. Lembra lá, quando o povo de Israel entrou em Canaã ali? Disse que com 80 anos parecia que era um adolescente, porque eles estavam no Espírito. Estar no Espírito faz toda a diferença. A terceira coisa, irmãos, é gratidão. Senhor Jesus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu sou grato a cada irmão que investiu nesse acampamento. Muitos não estavam lá, mas investiram. Na véspera da ida, uma irmã ligou para mim, um casal precioso, que disse: irmão, você está convidado para passar uma noite de louvor na Baía de Todos os Santos com a gente. É só R$180.
Eu digo, ô, irmão, eu sou muito grato, vou orar por vocês, mas com R$180 eu vou passar um acampamento na Praia da Gamboa. E vou louvar o Senhor durante esses 10 dias ali. Aí disse, mas como é que pode ser 180? É a graça do Senhor. Aleluia, é a graça do Senhor. Né, irmão? A gente passou lá várias situações, o Senhor supriu tudo. O que faltou dos irmãos, o Senhor lá levanta outras situações e tudo está no comando dele. Invista nos jovens, né? E seja jovem até o fim. Eu, mesmo de bengalinha, vou estar com vocês lá, certo? Tenham paciência comigo, que se o Senhor me conceder essa graça. Jesus é o Senhor. Irmãos, paz do Senhor, eu estava sentada ali e meu coração ia sair pela boca, eu precisava vir falar. Eu quero exortar os irmãos às reuniões de oração. Irmãos, tudo o que aconteceu foi fruto de oração. Deus quer fazer mais em nosso meio. Ontem o irmão Carlos, ele postou uma mensagem no grupo, e é aquela passagem que Pedro fala para Jesus que se ele é realmente, né, quem ele é, que ele queria andar sobre as águas. O Senhor quer fazer a gente andar sobre as águas, mas a gente tem negligenciado. Eu li um livro, o livro de Watchman sobre oração, e tem uma passagem que o irmão, resumindo, fala que pela sua soberania, o Senhor escolheu depender de nós para manifestar a sua glória. Então, Deus conta conosco nas reuniões de oração. A reunião de oração é reunião de serviço. É um momento que você está disponível para Deus, para que Ele possa contar com você, para que a glória dele possa ser manifesta. O Senhor quer fazer mais, o Senhor quer alcançar mais corações. O Senhor deseja isso de maneira veemente, irmãos. Por favor, irmãos, vamos para as reuniões de oração. Vamos encarar as reuniões de oração como algo que o Senhor tem nos chamado. É um privilégio estar nas reuniões de oração. Eu espero, sinceramente, que vocês considerem isso no seu coração. E que, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesse tempo. Porque nós realmente pedimos, e aquilo que nós pedimos, o Senhor concedeu. Eu estou muito feliz por Rafael. Eu chorei muito. Agradeci muito a Deus. A misericórdia e o amor do Senhor é muito grande. E outra coisa também, o irmão Chu falou conosco e uma coisa me impressionou bastante, que ele falou do exemplo da irmã, que o pai fez o último pedido, minha filha, deixe de fumar. E como foi o último pedido do pai, isso motivou para que ela conseguisse. E o último pedido do Senhor para nós foi que nós fizéssemos o ID. Muitas vezes nós ficamos pensando que é coisa de quem é evangelista. Não, é um chamado para toda a igreja do Senhor. Isso deveria arder, irmãos, em nosso coração, para que a gente efetivamente estivesse fazendo o ID, onde quer que a gente vá falar do amor do Senhor. Como isso deve queimar em nosso coração. Então, irmãos, considere isso. Fale do amor do Senhor. Fale do que o Senhor fez em sua vida. Fale no ônibus, fale no seu trabalho. Gente, vamos invadir essa cidade. A cidade está precisando do Senhor. E nós precisamos falar do Senhor e daquilo que Ele fez em nossas vidas. Era isso que eu queria falar para os irmãos. Amém. Somos um. Eu vou falar não para não tomar o tempo. E o almoço? Ficar com fome? A vida de Sansão, 13, 14, 15, 16. Mas não vou ler, não. Vou ler só o que eu entendi. O Senhor não nos deixa mercê de nós mesmo, não deixa mercê de nós mesmos. O modo de viver do Senhor para nós é de separação, santidade, separação, santificação. Não significa separação dos que é pecaminosos, e sim separação do que é comum. Sansão sabia da sua separação, mas precisava ter um compromisso. Ter o coração tratado. Sansão pecou pelos olhos, viu atrás dos seus. Se atraiu do seu olhar. Somos o povo separados por Deus, para Deus.
Esses jovens são os jovens são Israel de Deus. Os jovens são Israel de Deus. Ele cuida de nós. Deus deseja o nosso coração e sabe que no final o alcançará. Sansão não podia estar nas vias, ele era separado, mas ainda assim entrou. Sansão tinha lindas palavras, mas não tinha compromisso nenhum com Deus. No início do seu ministério, Sansão chegou a um estágio de orgulho depois de tudo que o Senhor fez em sua vida. Sansão era corrupto, era inimigo que descobriu seu coração e te atacou com o que ele tomou do seu coração. Sansão, na prisão, aprendeu o senhorio de Cristo. Na morte de Sansão com os filisteus, ele cumpriu o chamado do anjo do Senhor, o que apareceu no início do seu ministério.